Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Manifestação gloriosa do Filho do Homem e parábola da figueira. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isto. Passará o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Quanto à data e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois do advento do Anticristo, será alterada e mudada a máquina do mundo, com as estrelas obscurecidas em função da abundância da claridade de Cristo. Por isso se segue: naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. São Beda. Com efeito, as estrelas parecerão obscuras no dia do juízo, não pela diminuição acidental da sua luz, mas pela claridade superveniente da verdadeira luz, isto é, do sumo juiz. Isto conquanto nada impeça que compreendamos que o sol e a lua, com as demais estrelas, serão neste momento privados de sua luz, do mesmo modo como consta ter ocorrido com o sol no momento da paixão do Senhor. Quanto ao mais, uma vez terminado o dia do juízo, quando houver um novo céu e uma nova terra, então se fará o que disse Isaías: a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior. Segue-se, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Teofilacto Diócrida. Isto é, os poderes angélicos ficarão abismados ao verem acontecer coisas tão grandiosas e seus conservos serem julgados. São Beda. Que há de admirável que os homens sejam abalados neste juízo, cujo aspecto fará tremer as próprias potestades angélicas? Que fazem as tábuas quando tremem as colunas? Que sofre a varinha do deserto quando o cedro do paraíso é abalado? Pseudo Jerônimo. Ou de outro modo, o sol escurecerá em função dos corações gelados, como no inverno, e a lua não dará o seu resplendor com serenidade, por conta deste tempo de dissensão, e as estrelas cairão sem luz do céu, quando faltar por completo a descendência de Abraão, a qual são semelhantes.
e serão abaladas as potestades que estão nos céus por conta da ira da vingança, quando serão enviadas pelo Filho do Homem, que virá e de cujo advento se acrescenta. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória, isto é, que antes desceu com humildade, como chuva sobre a ovelha de Gedeão. Santo Agostinho. Uma vez, pois, que foi dito aos apóstolos pelos anjos, virá do mesmo modo que o viste ir para o céu, com razão se deve crer não somente que o Senhor virá no mesmo corpo, mas também numa nuvem, pois virá do mesmo modo como se foi, e as nuvens tomaram-no quando ia. Teofilacto Diócrida. E verão o Senhor como Filho do Homem, isto é, um corpo. Com efeito, aquilo que é visto é corpo. Santo Agostinho. A visão do Filho do Homem será exibida também aos maus, pois a visão da forma de Deus não será senão aos puros de coração, pois verão a Deus. E uma vez que os iníquos não podem ver o Filho de Deus de acordo com o que é igual ao Pai, isto é, na forma de Deus, convém que tanto os justos quanto os iníquos vejam o juiz dos vivos e dos mortos, diante do qual serão julgados. Por isso, convinha que o Filho do Homem recebesse o poder de julgar, sobre cuja execução logo se acrescenta. Então ele enviará os anjos. Teofilacto Diócrida. Percebe que Cristo Jesus envia os anjos, assim como faz o Pai. Onde estão, pois, os que dizem que ele não é igual ao Pai? E os anjos saem para reunir os fiéis eleitos, para que, arrebatados nos ares, venham ao encontro de Jesus Cristo. Por isso se segue, e reunirá seus eleitos dos quatro ventos. Pseudo Jerônimo. Como trigo joeirado de toda a superfície da terra. São Beda. Ele chama de quatro ventos as quatro partes do mundo, Oriente, Ocidente, Aquilão e Austro. E para que ninguém pensasse que os eleitos seriam reunidos apenas das quatro regiões da terra, e não também das regiões mediterrâneas, convenientemente acrescentou, da extremidade da terra à extremidade do céu. Isto é, desde os limites extremos da terra até seus últimos termos, onde o círculo dos céus parece, àqueles que observam, assentar-se. Não haverá, pois, naquele dia, nenhum eleito que não venha nos ares ao encontro do Senhor que vem para julgar. Virão também ao juízo os réprobos, para que, uma vez terminado o juízo, sejam dispersados e pereçam longe da face de Deus. Pela comparação da árvore, o Senhor nos faz conhecer o modo como será o fim dos tempos, dizendo: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Teofilacto Diócrida. Como se dissesse: assim como quando nascem as folhas da figueira, imediatamente vem o verão, do mesmo modo, depois das grandes aflições do Anticristo, imediatamente, sem intervalo, será o advento de Cristo, que será para os justos um verão depois do inverno, mas para os pecadores um inverno depois do verão. Santo Agostinho. Ou de outro modo, talvez se descubra que tudo que foi dito pelos três evangelistas sobre o advento do Senhor, se for com maior diligência comparado e examinado, diz respeito ao fato de ele vir cotidianamente ao seu corpo, que é a Igreja, excetuando os pontos em que se promete aquele último advento, como algo que se aproxima. Por exemplo, no último discurso relatado por Mateus, evidentemente se fala sobre o próprio advento, quando se diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade. O que, pois, significam estas palavras? Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, senão aquilo que já dissera anteriormente. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Não será então o fim, mas ele estará próximo.
Ou por acaso se deve dizer que nem todo o que foi relatado acima diz respeito ao fim dos tempos, mas apenas a uma parte, a saber, e verão o Filho do Homem vindo? Pois o fim não estaria próximo, mas isto seria o próprio fim. Mas Mateus mostrou que não se deve fazer exceção, dizendo: quando virdes tudo isto, sabei que está perto, está às portas. Deve-se, pois, compreender o que foi dito acima da seguinte maneira: e enviará logo os seus anjos das 4 partes do mundo, isto é, de todo o orbe terrestre, e juntará os seus escolhidos, coisa que fará em toda a última hora, ao vir em direção aos seus membros como se fossem nuvens. São Beda. Pode-se compreender esta frutificação da figueira em sentido místico, como referindo-se à situação da sinagoga, que na chegada do Senhor foi condenada à esterilidade eterna, uma vez que não carregava frutos da justiça naqueles que eram incrédulos. Mas como disse o apóstolo que, quando a plenitude dos povos entrar, todo o povo de Israel será salvo, que significa isto, senão que a figueira, que por muito tempo permaneceu estéril, dará o fruto que antes negara? Quando isto acontecer, não duvides que está próximo o verão da verdadeira paz. Pseudo-Jerônimo. Ou as folhas que nascem na árvore são as palavras presentes. O verão próximo é o dia do juízo, no qual cada árvore mostrará o que carregou dentro, o seco para ser queimado ou verdejante para se plantar com a árvore da vida. Segue-se. Em verdade vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isto. São Beda. Pelo nome de geração, dá a entender ou todo o gênero de homens ou especialmente os judeus. Teofilacto Diócrida. Ou de outro modo, não passará esta geração, isto é, dos cristãos, sem que se cumpram todas estas coisas que foram ditas sobre Jerusalém e o Anticristo. Com efeito, ele não falou na geração dos apóstolos, pois a maior parte deles não viveu até o fim de Jerusalém, mas disse isto sobre a geração dos cristãos, querendo consolar os discípulos para que não cressem que naqueles tempos a fé faltaria, pois antes extinguir-se-ão os elementos imóveis que as palavras de Cristo, razão pela qual se acrescenta: passará o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. São Beda. Devemos entender pelo céu que passará não o éter ou o céu das estrelas, mas o ar. Com efeito, de acordo com a sentença de São Pedro, o fogo do juízo chegará até onde pôde chegar a água do dilúvio. O céu e a terra passarão na figura que agora possuem, mas por sua essência subsistirão eternamente. Teofilacto Diócrida. Querendo afastar os discípulos da pergunta sobre o dia e a hora, disse o Senhor: quanto à data e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Com efeito, se tivesse dito: eu sei, mas não vou-los quero revelar, tê-los-ia entristecido, e não pouco. Mas agora agiu de modo mais sábio e afastou-os de uma pergunta deste tipo, para que não se fizessem desagradáveis por ele ter dito: nem os anjos sabem, nem eu. Santo Hilário de Poitiers. Censura-se ao unigênito de Deus a ignorância do dia e da hora, como se o Deus nascido de Deus não tivesse a mesma perfeição de natureza pela qual é Deus. Mas, em primeiro lugar, o juízo do senso comum deve decidir se pode ser crível que o autor de tudo o que é e que será ignore algo sobre alguma dessas coisas. Com efeito, de que maneira há algo fora da sabedoria de sua natureza, pela qual e na qual se contém o que se realizará? Acaso ignora ele o dia que será o seu advento? É próprio da natureza humana definir, no que depende de si, o que fazer, e o conhecimento do que se deve fazer se segue à vontade de agir. De que maneira, pois, se crê que o Senhor da Glória, ignorando o dia de seu advento, tenha uma natureza de tal modo imperfeita que seu advento seja necessário,
mas não tenha conhecimento sobre este último. Quão grande ocasião de impiedade se acrescenta ao atribuir a Deus Pai uma disposição de indignidade, que consiste em subtrair o conhecimento da beatitude àquele a quem concedeu a presciência da morte. Se nele estão todos os tesouros da ciência, não ignore este dia, mas convém recordarmos que nele há tesouros ocultos da ciência. Portanto, sua ignorância é de acordo com o fato de haver ocultado nele tesouros da ciência. Com efeito, em todas as coisas que Deus diz ignorar, não é ele prisioneiro da ignorância, mas ou não é o momento de dizê-lo, ou é providencial que não pratique uma ação. Se por um lado diz a Escritura que Deus não ocultou a Abraão que este o amava, por outro é forçoso, pela mesma razão, que também se diga que o pai não ocultou este dia do filho. Se, portanto, o filho não sabe o dia, é um mistério que ele o cale. Inversamente, revela-se que somente o pai o sabe, pois ele não cala. Longe de nós pensar que há alguma mudança corporal no pai e no filho. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.